Bom, Ubirajara, obrigado pelas palavras, né? Obrigado pelo convite do Conselho. Como você tinha... Caramba, tem que falar tão... Como você tinha mencionado, o processo da nossa inserção no Estado de São Paulo, nós estamos tentando fazer com bastante cuidado e de uma forma bastante humilde, para que a gente possa realmente atingir o objetivo que é comum entre a Saipem e o Estado, que é o de ampliar o número de players do mercado da área de petróleo e gás em São Paulo. Eu preparei uma apresentação bastante simples, mostrando um pouco da Saipem, um pouco do nosso empreendimento. E eu acho que a ideia é depois a gente fazer uma apresentação rápida e tentar abrir para discussões. Acho que eu estou notando que a plateia foi bastante benevolente, ou seja, temos representantes da maioria das universidades, dos órgãos do Estado e outros que talvez eu não conheça ainda, né? Bom, vamos lá. Bom, então, só para começar, um históricozinho do grupo da Saipem e a presença no Brasil. A Saipem é uma típica empresa do setor de petróleo e gás. E, diferentemente das grandes empresas brasileiras, as empresas de petróleo e gás, elas são muito focadas em petróleo e gás. Então, elas, em vez de serem multissetoriais, elas são multilocais. Então, elas desenvolvem o seu expertise em praticamente todas as fronteiras de petróleo e gás no mundo. A Saipem tem uma particularidade: a gente costuma ir para os locais bastante ermos. Então, a Saipem trabalha no Cazaquistão, trabalha na costa oeste da África, trabalha em vários locais que não são tradicionais da área de petróleo e gás. Talvez por nós termos começado a atividade nessas áreas através do Grupo N, que é a nossa controladora, né? Mas, de qualquer forma, isso fez um valor bastante interessante, valor cultural na nossa empresa, que é o fato de trabalhar em países onde existem culturas bastante diferentes, bastante fortes em vários casos, mas bastante diferentes, né? Então, isso ajuda bastante a Saipem a conseguir uma inserção rápida no Brasil. Bom, ela é uma empresa de porte, nós temos 40 mil funcionários, o faturamento anual da ordem de 9 bilhões de euros. Então, é uma firma bastante consistente. E temos escritórios em 70 países espalhados pelos 5 continentes. Bom, isso aí é só a forma como a nossa empresa é estruturada. Nós temos toda empresa de petróleo, prestador de petróleo, precisa ter uma engenharia consistente. Então, a Saipem ela tem uma engenharia bastante consistente. Daqueles 40 mil, nós temos se não me engano, 12 mil engenheiros. Então, nós temos um grupo bastante forte, e isso é a força de qualquer empresa na área de prestação de serviço, na área de petróleo e gás, que é uma área de tecnologia intensiva. Quem está passando aí? Bom, esses 2 slides são só para dar uma ideia do tipo de atividade principal. Mais adiante, até tem um slide que mostra que a Saipem tem uma característica interessante. Ela trabalha em praticamente todos os setores de petróleo e gás, ou seja, desde da perfuração. Talvez, se você pudesse passar um slide um pouquinho mais adiante. Talvez você... Esse daí.
ou seja, para a exploração do petróleo e gás, você precisa de uma cadeia de serviços bastante vasta, que vai desde da perfuração até construção de FPSOs, até a parte de dutos submarinos, a parte a parte à terra, a parte onshore, a parte de downstream. A Saipem ela praticamente atua em todos esses setores. Atualmente, no Brasil, existe um espaço bastante consistente para a Saipem na área de estruturas submarinas. É uma área em que a Saipem tem uma expertise bastante grande, e aí a gente pode voltar para o segundo slide. É aquilo ali, não, um pouco mais aí. Onde é uma área em que é muito importante você ter navios especializados, porque são trabalhos em que você, cada vez mais a fronteira vai para águas mais profundas. Atualmente, os navios de instalação mais modernos têm que estar preparados para instalar equipamentos submarinos e dutos a uma lâmina d'água de até 3.000 metros, da ordem de 2, mas podendo chegar a 3. E isso são navios muito especializados. Poucas companhias no mundo têm esses navios. E a Saipem fez um investimento bastante consistente nos últimos anos, construiu 2 novos navios, nós vamos ver um pouquinho adiante, que podem trabalhar exatamente nessa lâmina d'água, ou seja, especificamente para trabalhar em águas profundas. A água profunda mais conhecida no mundo hoje em dia é o pré-sal. Bom, só voltando ali um pouco. Ali, esse slide dá uma ideia do trabalho que a gente pretende desenvolver no Guarujá. É um típico campo de desenvolvimento, um desenvolvimento de um campo submarino, onde nós temos uma certa arquitetura. A arquitetura é em função da companhia de petróleo, quer dizer, a operadora, cada uma tem a sua forma, a sua preferência de arquitetura, né? Então, entre tubos rígidos, flexíveis, entre utilizar manifold, utilizar mais linhas e menos manifold, isso é uma característica de cada companhia de petróleo. A Petrobras tem suas características bastante fortes, né, aqui no Brasil, onde ela utiliza poucos manifolds e muitas linhas. Isso significa que, para cada campo, você tem um volume de linhas de coleta, como a gente chama essas linhas, que vão de cada poço à plataforma. No caso aí é uma semi-submersível, uma plataforma grande. O trabalho que nós vamos fazer no Guarujá é exatamente a pré-fabricação de todos esses elementos submarinos para serem posteriormente instalados no mar pelos navios especializados. Bom, esse slide é só para dar uma ideia. Todo mundo conhece o plano de investimentos da Petrobras, que foi um pouco modificado nas últimas semanas, mas continua sendo um plano de investimento bastante robusto, o que mostra a necessidade de desenvolvimento de uma indústria local para atender o pré-sal. O pré-sal, todo mundo aqui conhece melhor do que eu, sabe que nos próximos 20 anos o Brasil vai passar de importador, pouco importador, né? Atualmente a gente tem uma certa estabilidade, para ser um considerável exportador de petróleo, né? Então nós vamos duplicar a nossa capacidade de produção de petróleo. Quando eu digo nós brasileiros e principalmente através da Petrobras, como o Birajara falou, é o operador principal do pré-sal. Isso vai requerer duas coisas. A gente já tem visto isso nas licitações que nós temos participado.
A gente já nota que houve um crescimento considerável de licitações nos últimos 2 anos, em função do pré-sal, ou seja, o pré-sal já é uma realidade, né? E o que nós vemos é que existem só 2 alternativas. Ou se faz uma importação massiva de equipamentos e materiais, né? Ou se desenvolve uma indústria local. Não existe... Ou então um misto disso. Muito provavelmente o que vai acontecer é um misto disso. Mas eu acho que o que a gente conseguir desenvolver de indústria local, nós vamos realmente ter um benefício muito grande para o Brasil, né? Então, eu acho que a Saipem, dentro dessa questão do pré-sal, ela está fazendo 2 investimentos importantes no Brasil. O primeiro investimento é esse centro de construção no Guarujá, né? Que vai ser dedicado a estruturas submarinas, que é uma área em que o pré-sal vai demandar muito trabalho. E nós também vamos desenvolver um centro de engenharia aqui no Brasil. Ou seja, o nosso objetivo nós já estamos montando esse centro, ele vai ser principalmente no Rio de Janeiro, porque ele está voltado para o cliente principal, que é a Petrobras, e para os projetos, mas nós vamos ter um grupo também no Guarujá voltados para engenharia de construção, né? Então, esse vai ser um ponto bastante importante para a Saipem e também para o Brasil. Bom, esse slide já mais ou menos foi o que eu falei, né? Você começa a ver as demandas que você vai ter para o pré-sal para os próximos anos, você vê que você precisa realmente desenvolver um parque industrial que ainda não existe, né? E aí entra toda a discussão de como é que a gente vai fazer isso no tempo necessário, licenciamentos ambientais, apoio do Estado, etc., etc., que passa a ser o caminho crítico de todo esse processo. Ou seja, todos nós aqui temos responsabilidade, não é só a indústria, todos aqui temos a responsabilidade de fazer essa indústria acontecer, essa indústria nascer, essa indústria ser uma indústria operativa num prazo curto. Porque quando a gente fala no pré-sal, a gente está falando que a Petrobras fala que nos próximos 20 anos vai colocar 40 FPSOs. Quando você pensa em 40 FPSOs em 20 anos, você vê que isso aí é amanhã, né? Você precisa ter capacidade instalada a curtíssimo prazo. Então, para dar um exemplo disso, nós estamos correndo atrás do relógio em termos de licenciamento. Por quê? Porque nós já temos 2 projetos substanciais da Petrobras que nós temos que fazer, né? E que os nossos prazos de licenciamento ambiental são prazos bastante curtos, né? Mas que, se nós não conseguirmos, da nossa pequena ótica, nós vamos ganhar multas. Da grande ótica, o que vai acontecer é que o pré-sal vai atrasar, né? Vamos adiante. Bom, esse aí também para falar dessa importância da engenharia, ou seja, depois mais adiante a gente pode até falar um pouquinho de inovação e tecnologia. Na área de petróleo e gás, a inovação e tecnologia, a engenharia, o conhecimento é uma coisa fundamental. Vou só dar um exemplo assim para ficar bem claro isso. No nosso campo específico, o custo operacional que nós temos é baseado principalmente no trabalho de instalação de linhas submarinas, em função do número de quilômetros que a gente consegue fazer em um dia, né? Ou seja, uma empresa que consegue fazer o dobro que a outra, obviamente, vai ter o custo operacional mais baixo, vai ter preço melhor, vai vencer licitações, né? Então, ou seja, e tudo isso está... O que faz essa velocidade? Tecnologia. Só isso. Tecnologia e inovação. Se você tem um processo de solda
principalmente de solda, de controle controle de defeitos, otimizado, você consegue reduzir o teu tempo, né? Então, o nosso negócio, então, é dividido em dois pontos, que é a questão da inovação e tecnologia e propriedade intelectual. Claro, no momento que você desenvolve isso, você tem que manter um certo sigilo desse tipo de conhecimento. Mas é fundamental, ou seja, é uma empresa que tem sempre muito problema, tem sempre muita dúvida. Então, a gente tem sempre espaço para fazer parcerias com universidades, com centros de tecnologia, porque os problemas nós temos, não tem dúvida. O que falta é solução, sempre falta solução. Bom, já tinha falado da questão dos navios nossos, então esse daqui é um dos navios novos que nós temos, o FDS-2. Ele vai trabalhar no próximo trabalho que nós vamos fazer de Cabiúnas. Vai ser o segundo trabalho dele, é um navio bastante novo. Tem aquela torre lá no final que vocês veem, que é uma torre de J-Lay, que é o sistema de instalação de águas profundas. Então, em águas profundas, antigamente, você tinha o S-Lay, ou seja, o Stinger era horizontal. Quando você avança para águas profundas, você tem que mudar o sistema para esse que a gente chama um J-Lay, que, na realidade, você lança o tubo vertical e, com isso, você diminui a catenária, você consegue diminuir as tensões no tubo, com isso você consegue instalar um tubo mais fino, que é mais econômico, né? Bom, falar então um pouquinho dos nossos novos projetos. Esses dois projetos de Sernambi é um projeto pequeno e Cabiúnas é um projeto enorme. É um projeto de 380 quilômetros. Por exemplo, para dar uma ideia, um campo como aquele que nós mostramos, de uma FPSO convencional no Brasil, você tem 70 quilômetros de linhas de coleta de instalação. Tem bastante válvulas, manifolds, tem muitos equipamentos, então o tempo de instalação de um campo daquele nunca é menor do que 4, 5 meses. Mas essa linha esse projeto de Cabiúnas é uma linha tronco, ou seja, é uma linha que vai escoar várias plataformas do pré-sal, né? E a Petrobras, por razões de logística, ela tem que escoar para vários locais. Então, ela tem que fazer uma linha nova que sai aqui do pré-sal e vai, no pré-sal de Santos, e vai até Cabiúnas, que é no estado do Rio de Janeiro, né? É uma linha de 380 quilômetros. Então, é uma linha de 380 quilômetros, se não me engano, 24 polegadas, porque é uma linha de gás. Então, é uma linha, é um trabalho em que você precisa de um tipo de navio diferente, que não é nenhum desses dois aí que eu mostrei. É um outro navio, que é o Castorone, que é um navio que também a Saipem, foi o segundo navio que a Saipem construiu ultimamente, e que é um navio especializado para lançar linhas tronco. Então, ele foi feito para a linha principal, para a linha que está sendo feito no Nord Stream. O Nord Stream é um projeto de 2.000 quilômetros de linha entre a Rússia, chegando, se não me engano, na Alemanha. E qual é a razão? É que passar pelo aquele monte de países é sempre complicado, porque cada um diz assim, não, para passar aqui tem que pagar tanto. Aí alguém teve uma ideia, não, vamos passar pelo mar. Então, passaram pelo mar do... Não é o Mar do Norte, é ali entre a Suécia e a Europa. Como é que a gente chama aquele mar? Bom, vocês sabem onde é que é. Bom, de qualquer forma, são 2.000 quilômetros, né? Então, para fazer esse tipo de linhas grandes, aí você precisa de um navio. Esse navio, para esse Castorone, tem 330 metros, né? E ele consegue instalar, enquanto esses outros navios conseguem instalar da ordem de 1 a 2 quilômetros por dia, o Castorone instala 4 a 5. Né? A All Seas é a nossa grande concorrente,
que faz também esse tipo de trabalho. Ou seja, quando você tem uma linha grande, então, ou seja, cada tipo de serviço, você precisa de um determinado navio, senão você não é competitivo. Né? Você pode até fazer com o outro, mas você não é competitivo. Depois tem toda a técnica de como é que faz isso aí. Bom, mas vamos falar um pouquinho do nosso investimento no Guarujá. Né? Nós fizemos um trabalho para escolher a nossa área de construção e fizemos desde o Espírito Santo até Santa Catarina. Obviamente, como nós temos navio instalando no mar e temos os dutos indo e voltando, a questão da logística é importante para a gente. Então, o que nós fizemos é que fizemos um screening de várias áreas possíveis. Eu não vou repetir as vantagens aqui do Estado de São Paulo, que vocês conhecem todas. Né? Agora, o importante é nós convencermos as outras empresas, além da Saipem, que São Paulo tem todas essas vantagens. Eu acho que São Paulo tem tudo para ser um centro de petróleo e gás. Né? Eu digo tudo, por quê? Porque nós fizemos uma análise e chegamos a essa conclusão. Pode ser que a gente tenha errado, mas eu espero que não. Então, o que falta acontecer é a gente trazer novas empresas para o Estado de São Paulo. Né? E, nesse ponto, nós estamos juntos com o Estado, porque é uma questão de vencedor-vencedor. Para nós é vantagem que a cadeia de petróleo e gás cresça no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem interesse em que esses players venham para o Estado de São Paulo. Então, vamos trabalhar junto nisso. Né? Bom, a escolha do Guarujá, dentro dessa decisão de que São Paulo era uma área bastante propícia para o que a gente estava precisando fazer, nós procuramos várias áreas e escolhemos uma área que é uma área conhecidíssima. Todo mundo no Brasil conhece essa área, e a área nunca se conseguia fazer nada nessa área. Ela estava há 30 anos parada, né, por várias razões. Nós fizemos um trabalho bastante agressivo de compra da área. Foi um trabalho bastante difícil. Nós tomamos muitos riscos, né? Mas eu acho que valeu a pena. Então, acho que até agora não temos nada de contrário a reclamar. Então, vamos em frente. Aqui você tem todas as vantagens. A vantagem bastante relevante dessa área, que ela é uma área que tem uma logística marítima fantástica, ou seja, ela é uma das poucas áreas no Brasil onde você está próximo do pré-sal e você tem condição de ter um calado natural da ordem de 11 a 12 metros. Ou seja, com um pouco de dragagem a gente consegue chegar a isso e a gente vai conseguir chegar com os nossos barcos nessa área. Né? Então, essa é uma condição excepcional. Ela está no começo do canal, então não tem problema com o tráfego do canal. Né? Então, realmente, sobre esse aspecto, ela é sensacional. Agora, tudo tem um preço. Né? Então, o grande preço dessa vantagem logística excepcional é que, pelo lado da chegada de materiais, você tem uma desvantagem considerável. Essa área, na realidade, ela é uma ilha. Por quê? Porque na cidade de Guarujá se fez essa área industrial, essa área toda é a área do SING, que é o Complexo Industrial Naval do Guarujá, só que não foi feito um acesso rodoviário. O acesso rodoviário existe uma perimetral que serve só o Porto de Santos. Ela não chegou a ser estendida até essa área. Então, nós precisamos resolver esse problema. Nós precisamos resolver um problema de logística, de como chegar com caminhões nessa área. Né? Então, dentre as várias alternativas,
A gente pode ir um pouquinho à frente? Não, pode ir. Bom, isso aí pode passar. Dentre as várias alternativas, nós vamos ver um pouco adiante a questão de como é que a gente criou uma alternativa de transportar os caminhões através da balsa, e nós já estamos trabalhando com o pessoal da Dersa há mais de 6 meses para viabilizar isso, né? Então, inicialmente... pode voltar. Então, nós, em função das necessidades dos nossos projetos, nós desenvolvemos a área em duas grandes passos, né? O primeiro passo é uma base logística de dutos bastante simplificada, ou seja, onde a gente consegue fazer os nossos projetos convencionais de instalação de dutos. Então, nós precisamos simplesmente de uma área de estocagem e resolver o problema da logística que a gente acabou de falar, né? Então, nós criamos o que nós carinhosamente apelidamos de gaveta, para seguir o padrão da Dersa. Na realidade, é um atracadouro para balsas, né, que pode receber as balsas que vão trazer os caminhões, ou também outras balsas que possam trazer outro tipo de insumos. Esse foi simplesmente um projeto inicial voltado principalmente para a gente resolver o problema premente do projeto de Cabiúnas, né? O segundo é o projeto definitivo, onde nós vamos criar um centro de construção de estrutura submarina. Ou seja, a gente vai ver um pouquinho adiante o que são essas estruturas submarinas, mas você precisa praticamente de um centro de construção muito semelhante à indústria naval, mas com características bastante mais específicas do que a indústria naval. Bom, aí então eu já falei ou seja, o projeto inicial é um projeto bastante simples. Nós, como o Birajara falou, nós já conseguimos a LI dessa fase, né? A CETESB ajudou bastante a gente, e hoje em dia nós já estamos construindo a gaveta. Já estamos fazendo o trabalho também de terraplenagem, e, para vocês terem uma ideia do prazo, nós temos que começar a operar em 1º de agosto. Né? Desculpa, 1º de outubro. 1º de outubro. Mas isso é em função da quantidade de chuva que a gente está tendo, está bem complicado. Mas nós vamos conseguir. Pedir ajuda também, né? Pedir ajuda, né? Bom, isso aí é simplesmente uma ideia do que é a base logística. Que a base logística é uma base praticamente que recebe dutos e equipamentos e despacha para o mar através de balsas ou então de supplies especializados, como que a gente chama de pipe carriers, que são supplies como aqueles ali que são dedicados a transporte de dutos. Bom, essa simplesmente é uma operação muito simples na área de construção. Pode passar, gente. Pode passar. Bom, e aqui a gente volta ao nosso problema principal, que é como é que a gente resolve a entrada de caminhões, né? Então, a gente vem desenvolvendo há mais de 6 meses com a Dersa, né? Nós, obviamente, nós e a Dersa tivemos a preocupação de não criar nenhum problema ao tráfego de balsas, tráfego de carros do ferry que já é existente, né? Então, nós vamos operar essas balsas de meia-noite às 5 horas da manhã, né? E nós estamos desenvolvendo toda uma engenharia, toda a questão operativa para viabilizar esse acesso de caminhões, né? Bom, aqui então a gente pode falar um pouquinho do projeto definitivo. Esse projeto, o objetivo da gente é conseguir a nossa LI para meados de setembro, máximo início de outubro, né, Zé? Por quê?
Por uma razão muito simples. A primeira licitação do pré-sal, o desenvolvimento daqueles campos lá que a gente falou, daquelas 40 FPSOs, né? Nós já estamos em negociações finais e um dos primeiros campos, nós estamos praticamente ganhando a licitação. Então, esse é um projeto que vai precisar em que a gente comece a fabricação em meados de 2013. Então, a gente precisa ter um mínimo de 7, 8 meses para a gente conseguir desenvolver um pouco do cais, um pouco da estrutura. Toda a fase de construção nós estamos esperando concluir até 2014. Bom, então aqui a gente vê mais ou menos uma área, talvez esse seja o melhor slide para a gente explicar. Deixa eu ver se aqui funciona. Agora funcionou. Bom, então é uma área muito simples, é uma área considerável, uma área de 340 mil metros quadrados. Né? Embora cada vez que a gente começa a construir, a gente acha que é pequena, acha que falta um pouco de espaço, mas a gente tem que segurar um pouco a bola dos engenheiros. Mas o conceito é um conceito muito simples, onde você tem um cais, onde você tem atividade de embarque, ou seja, na realidade isso é um grande centro de construção e uma base logística em que vai carregar tudo no cais para ser levado para o mar para ser instalado. Então, a questão do cais é fundamental. Você precisa ter um cais para pelo menos 2 barcos ao mesmo tempo, né? Então, você tem uns 330 metros, o que dá o barco médio da ordem de 100 metros. Então, você tem um cais bastante consistente. Toda essa área daqui, o nosso processo de fabricação é um processo bastante simples, onde nós vamos ver nos próximos slides, mas você vai construir, vai pré-fabricar as estruturas submarinas nesses galpões. São galpões bastante grandes, com todos os equipamentos dentro. E, a partir do momento em que você termina essa pré-fabricação, você vai montar as estruturas nessa área de montagem aqui, carregar no cais. Né? Essas estruturas elas podem ser de porte... vamos dizer, um tanque de flutuação da Petrobras, que dentro daquela discussão que a gente falou, que cada um desenvolve a sua arquitetura, a Petrobras desenvolveu um sistema de um tanque de flutuação que, na realidade, alivia o peso de todos os risers da FPSO. Esse tanque de flutuação ele tem uma dimensão da ordem de 50 por 40 metros, ou 60 por 40 metros, ou seja, uma área bastante consistente, grande, que você não consegue montar em nenhuma área de pré-fabricação. Então, você precisa de uma área bastante vasta para você poder montar todas essas estruturas e depois poder embarcar. Né? Além disso, nós temos aqui uma área aqui de estocagem de dutos, que nós vamos, um dos trabalhos principais da gente é a instalação de dutos, né? E nós temos aí umas técnicas de economizar, de otimizar o tempo de instalação no mar, onde a gente pré-fabrica, a gente recebe dutos de 12 metros e a gente pré-monta em, vamos chamar de pedaços de 24 ou 48 metros, para poder reduzir o número o trabalho no mar. E aí, com isso, você consegue aumentar aquela nossa famosa velocidade que a gente falou. Né? Aqui também tem uma predisposição para a gente utilizar um outro tipo de instalação de dutos, que é o carretel. Né? Carretel ou carrossel? Carretel. Ou seja, você consegue até... diâmetros de 8 polegadas, alguns dizem 12, mas na prática 8 polegadas, em que você consegue pré-fabricar trechos de 600 metros, isso aqui tem mais ou menos 600 metros daqui até aqui,
né? E depois você rebobina em um carrossel e você leva para o mar e depois instala. Então, você diminui também o tempo de instalação no mar, porque você instala 600 metros por vez, né? É uma outra tecnologia que serve só para dutos de pequena dimensão, mas a gente também está prevendo fazer isso aqui, né? Depois, a parte de trás é toda a parte de utilidades. Ou seja, a gente vai ter escritório, qualidade, engenharia, toda a parte de necessária de instalação de tratamento de esgoto, ou seja, tudo que a gente precisa, todas as utilidades necessárias para a operação. Então, ou seja, é um layout bastante simples, né? E que bastante eficiente, porque a gente esse não é o primeiro centro de construção que nós temos 8 centros de construção espalhados pelo mundo. Então, na realidade, nós temos um grupo que só faz isso, só implementa novos centros de construção e faz, obviamente, a manutenção deles, né? Então, eles têm uma quantidade de lições aprendidas bastante consistente em que eles vão aplicando a cada projeto, né? É por causa que é o pessoal que reclama que a área é pequena. Vamos lá. Bom, esses prazos nós já falamos, quer dizer, nós vamos... Quando nós estivermos em plena carga, que a gente imagina que seja logo no comecinho de 2014, nós já vamos estar nessa faixa de empregados. Hoje em dia, desenvolvendo a engenharia com um grupo relativamente pequeno, nós já temos umas 90 pessoas trabalhando no Guarujá, né? No nosso escritório. Fora o pessoal subcontratado que já está construindo a gaveta. Bom, aqui acho que eu me antecipei um pouco, mas então aqui a gente explica mais ou menos o que nós vamos ter no cais, nós vamos ter um guindaste da ordem de 1.000 toneladas, que é um guindaste relativamente fixo. Esse guindaste ele economiza muito o sistema de carregamento, porque as estruturas submarinas, nós temos estruturas da ordem de 100, 200 toneladas. Então, o fato da gente ter esse guindaste aqui, a gente aprendeu ao longo do tempo que ajuda muito, porque você não tem que fazer levantamentos tandem, que são muito perigosos, são muito... também consomem muito tempo. Então, essa foi um tipo de experiência que a gente já tem em outras áreas e que nós vamos utilizar, né? Bom, essa é a construção tradicional que nós temos, ou seja, quando a gente olha essas instalações de pré-fabricação, vemos que não tem nada de excepcional. Ou seja, nós começa o processo com uma calandra, nós recebemos chapas. Depois da calandra tem todo o processo de solda, na maioria semiautomática, corte de plasma, ou seja, não tem nenhuma novidade do que as indústrias que vocês conhecem, né? Também é a mesma coisa. Isso aqui é um típico tanque de flutuação. Então, os tanques de flutuação são de dimensões consideráveis, geralmente da ordem de 6 a 12 metros de diâmetro. Esse aqui é um pequenininho, mas normalmente, às vezes, pode chegar a 25, 30 metros. Né? Esse daqui é o galpão de pré-fabricação de trechos de dutos de 48 metros. Então, nós temos toda uma questão de solda semiautomática. Então, tem todo acho que não vale a pena entrar nos detalhes, né? Esse aqui é um layout geral da área. Pode passar? Bom, aqui só um detalhe, eu tinha falado que nós tínhamos 8 áreas de construção pelo mundo. Então, se a gente começa a ver, volta àquele ponto que eu falei, que nós temos, as áreas são bastante, são fronteiras tecnológicas, né? Então, nós temos no Cazaquistão, no Azerbaijão, na Indonésia, Angola. Na realidade, em Angola, nós temos dois canteiros. E na Nigéria, que nós temos uma área bastante grande. Bom, vamos falar um pouquinho
como é que a gente está pretendendo implementar esse nosso empreendimento. Então, nós temos ali 3 pontos importantes: apoio institucionais, programas sociais e ações de apoio à gestão, né? Nós, através dos nossos amigos paulistas aqui da GeoBrasília, né, nós assinamos 3 protocolos que nós consideramos bastante importantes e que realmente têm nos ajudado bastante. Então, o principal foi com a Secretaria de Energia, né? Depois também com a Invest São Paulo. Né? Ué, você tirou aqui? Não? Bom, então nós temos ali os 3 principais: foi a Invest São Paulo, a Secretaria de Energia e a Prefeitura do Guarujá, que tem nos dado um apoio bastante consistente também. Bom, tudo bem, pode passar adiante. Bom, aqui a gente simplesmente listou os vários itens em que nós estamos discutindo, que nós estamos sendo apoiados pelo governo do Estado. A questão do pleito tributário, nós estamos discutindo com a Secretaria de Fazenda. É uma discussão bastante árdua, porque o governo de São Paulo tem uma postura bastante dura em relação a incentivos, né? Nós, obviamente, o nosso objetivo é muito simples. Os incentivos que nós queremos são muito fáceis de serem suportados, né? Praticamente a única coisa que nós estamos pedindo é isenção tributária dos investimentos. Então, nós estamos discutindo isso com a Secretaria de Fazenda. Eu espero que a gente chegue a um bom termo. A questão do licenciamento ambiental, que tem sido fundamental. Por quê? Porque ela é o gargalo principal do começo das operações. E nós estamos tendo que, em função dos projetos que nós já temos em carteira, nós estamos precisando realmente fazer isso em um tempo bastante curto. Até agora está funcionando. A gente tem esse desafio para meados de setembro de conseguir a LI. Vamos ver como é que essas coisas vão andar. A questão da logística, a gente tem tido um apoio muito importante da DERSA, né? A DERSA tem arregaçado as mangas para conseguir achar soluções técnicas, também soluções, obviamente, comerciais, mas também institucionais. A DERSA ela não tem essa experiência em vender serviços para livre iniciativa, né? Então, ela está fazendo um esforço substancial para isso. Para a gente é de uma importância fundamental, porque é um grande gargalo. Então, a DERSA, inclusive, vê isso também como uma forma de estar ajudando a indústria de petróleo e gás a se implantar no estado de São Paulo. Isso aqui a gente já falou, né? A capacitação da mão de obra, quer dizer, um ponto que a gente vai ver rapidinho aqui adiante é a questão do Conselho da Capacitação da Mão de Obra, que é um ponto fundamental. Quer dizer, embora o Estado de São Paulo seja um Estado que tenha uma quantidade enorme de mão de obra, existe uma disposição muito grande. Para petróleo e gás, ela está começando. Então, a gente precisa trabalhar bastante nisso, né, para poder trabalhar, e nós vamos ver adiante, pode passar, ver adiante uma forma de trabalhar com a mão de obra local. Bom, acabou ficando aí. Ó. Tá. Então, esses são os protocolos que nós tínhamos comentado. Esse é o protocolo com a Prefeitura de Guarujá, que está dando um apoio muito importante a gente. Bom,
Nós também estamos fazendo um trabalho através da GeoBrasilis, que é um trabalho muito importante de comunicação, de entender os problemas locais. Então, nós estamos encontrando com todos os grupos comunitários, e isso está sendo uma experiência bastante rica. Pode passar. Bom, a questão das ações que nós estamos desenvolvendo, né? As três grandes, a gente desenvolveu com a Prefeitura de Guarujá um protocolo, dentro da linha do protocolo, nós estudamos quais seriam as linhas em que nós poderíamos fazer atividades sociais. Obviamente, a ideia de cada empresa é tentar fazer atividades sociais que depois revertam algum fruto para dentro da empresa. Então, depois dessa discussão, nós tivemos essas três linhas de atuação. A questão da capacitação, pode passar, pode ir adiante. A gente está fazendo um trabalho bastante interessante com o Senai, com as universidades locais, e as perspectivas são muito boas. Eu acho que todo mundo tem uma disponibilidade muito grande de mão de obra. O que falta é a gente simplesmente fazer afinar as necessidades. Então, a gente já está montando o programa, a gente acredita que realmente a gente vai conseguir, porque o grande segredo da capacitação é você conseguir fazer ela em tempo para, na hora que você vai precisar da mão de obra, você não precise importar pessoas para dentro da cidade. Quer dizer, isso dentro da nossa ótica, que nós temos 1.000 pessoas, em que 300, 400 são níveis técnicos superiores, mas que nós temos 600 que são operários, é muito importante para evitar problemas de aumento de favelização, essas coisas. Então, é fundamental a gente começar esse processo. Nós estamos começando esse processo em tempo, né? Está tudo previsto para a gente já começar a capacitação no começo de 2013, para quando chegar na operação em 2014, a gente ter o nosso pessoal treinado. Bom, a mesma coisa para a questão do empreendedorismo local. O empreendedorismo local na Baixada Santista é relativamente fraco, né? Mas nós estamos encontrando, porque mesmo numa área como a nossa, nós precisamos de muita coisa que já existe. Então, desde toner, desde serviços de logística, seja lá o que for, nós temos uma quantidade de compras enorme. E isso a gente consegue com os fornecedores locais. Não estou fazendo um trabalho bastante árduo de capacitação dos fornecedores locais. O Senai, a Sebrae já tem um trabalho na área, ou seja, então eu não vejo isso como um ponto crítico. Dá muito trabalho, né? Mas não é um ponto crítico. Bom, a questão da inovação, aí a gente vai falar com os professores aí, mas eu já tinha falado que para o nosso negócio, engenharia e inovação é fundamental. Então, óbvio que nós queremos participar desse esforço do governo do Estado de trazer para a Baixada Santista o polo tecnológico, né? A ideia é que a gente, no que a gente puder contribuir, nós, por exemplo, como empresa, nós já temos alguns trabalhos que nós estamos já desenvolvendo com o SEMPES no Rio. Então, eu acho que através de um pouquinho de esforço político aí, a gente pode trazer esses trabalhos para cá. Então, ou seja, acho que a gente, como Saipem, como eu falei, a indústria sempre tem problema. Então, a gente acredita que a gente pode ajudar bastante nesse processo de consolidação desse parque tecnológico da Baixada Santista, né? Eu espero que nós sejamos convidados e vamos trabalhar juntos. Bom, aqui é só um resumo do que tudo que a gente já falou.
quando nós falamos em ampliação de arrecadação, nós já até fizemos um númerozinho e a gente chega à conclusão que só no nosso caso nós vamos ter uma arrecadação, um aumento de, se não me engano, 40 milhões de ICMS por ano e 8 milhões de ISS, alguma coisa dessa ordem. Mas isso aí não é nada comparado com o fato de que, que a gente pode ser, como o Birajara falou, o piloto da atração da indústria de petróleo e gás para o estado de São Paulo. Então, isso aqui é, como é que diz, são peanuts perto do que a gente pode esperar. O que a gente pretende é realmente fazer um trabalho piloto na força de trabalho, porque a gente precisa disso. Para nós é um fato de competitividade a gente trabalhar com a mão de obra local. Ela, obviamente, por uma questão de logística, ela tem vantagens, ela é mais barata, ela é mais eficiente. Então, nós estamos fazendo um trabalho bastante forte em relação a isso, também com a cadeia de fornecedores, pela mesma razão. E a questão de pesquisa tecnológica nós já conversamos. Bom, eu agradeço aí, desculpa, acho que eu me excedi.